Olá, eu sou o professor Arthur Ricardo Hatz. Hoje, alguns acadêmicos vão participar. O aluno Tiago, Mário e o Leandro vão nos auxiliar a desenvolver algumas questões, em especial sobre direito tributário e direito constitucional, sempre com o tema de fundo precatórios. Vamos à primeira pergunta para o acadêmico Tiago. Eu posso fundamentar a tese com base em súmulas? Olha a pergunta do colega. Existe a possibilidade de fundamentar as decisões em súmulas? As súmulas, de fato, existem para trazer uma pacificação sobre o tema, em especial no direito tributário, onde existem várias divergências sobre a cobrança de alguns tributos. Mas só a fundamentação de súmula, às vezes, não é necessário. É muito importante que numa peça recursal, em uma defesa, em uma ação judicial, fundamente com questões jurídicas. É o chamado fundamento jurídico, diferentemente do fundamento legal, que é aquele texto que está na lei. Aquele fundamento legal, que é o texto da lei, com a fundamentação jurídica, ou seja, você vai fazer um conglomerado entre fundamentação jurídica, princípios, levantamento de algumas questões com o que está no dispositivo, vai servir de oportunidade à súmula para agregar a esses fundamentos. Não somente a súmula. Existe a necessidade de agregar a súmula com os fundamentos jurídicos de uma peça inicial, assim como o fundamento legal, que é o artigo de lei. Muito interessante essa pergunta, Tiago. Partimos para a segunda pergunta, que é a pergunta do acadêmico Mário. Mário, o que temos aí de novidade? A emenda constitucional 62 fere direito adquirido? Olha a pergunta do colega. Ele questiona se a emenda constitucional número 62, que é a emenda do calote, a emenda dos precatórios, ela ofende direito adquirido. Este é o questionamento do colega. Estudante do último ano de direito, se preocupe muito com o direito adquirido. Amanhã, se for advogar, se for julgar, se for acusar, tem que sempre levar em conta aquele direito já adquirido por um indivíduo, em especial por um contribuinte quando tratamos de matéria tributária. Vejam, a pergunta do colega: com o advento da emenda 62, houve a alteração no pagamento dos precatórios. E aí haveria a supressão do direito adquirido? Se analisássemos pelo texto inicial da Constituição Federal de 1988, onde somente o poder constituinte pudesse alterar essas cláusulas, chamadas cláusulas pétreas, aí sim o poder constituído, quando alterou o sistema de precatórios para o pagamento em 15 anos, ofendeu um direito adquirido. Ofendeu o direito adquirido de o credor do precatório, receber de uma forma célere aquele crédito. Ofendeu o direito adquirido, por exemplo, em aplicar uma determinada atualização do precatório que a emenda constitucional número 62 suprimiu quando colocou na atualização questões voltadas à caderneta de poupança. E aí, fazendo um conglomerado dessas questões, acredito que um outro acadêmico vai poder nos ajudar. Leandro, o que você tem hoje para agregar para nós nessa sistemática do debate? O precatório é passível de transferência a terceiros? Olha que pergunta interessante do acadêmico Leandro. Existe a possibilidade de transferir esse crédito do precatório para terceiros? Se fizermos aqui, Leandro, um bate-bola entre compensação de tributos e cessão de precatórios, vamos analisar que, normalmente, o credor do precatório, ele cede sim este crédito para a compensação de tributos. A emenda constitucional número 62 trouxe, com o artigo 100, parágrafo 13, a possibilidade de cessão desses créditos. E olha que interessante,
O artigo da emenda constitucional, artigo 5º em especial, trouxe a possibilidade de cessão total, parcial e convalidação de todas as sessões dos precatórios. Então, se houve uma cessão para uma futura compensação, existe a autorização do texto constitucional. A emenda à Constituição número 62, sabemos que ainda não está com um entendimento pacífico no Supremo, mas está prestes a chegar a uma decisão sobre esse tema. Então, por enquanto, existe sim a possibilidade da cessão desse crédito. Vamos ainda agregar um pouquinho esse debate com a opinião do acadêmico Tiago. Tiago, o que você tem aí para nós para discutirmos no dia de hoje? Se a Constituição Federal de 88 e o Código Tributário Nacional tratarem da mesma matéria, qual diploma deve prevalecer? Olha que interessante, Tiago. Todas as vezes que nós analisamos esse possível confronto entre textos legais, não podemos nunca esquecer do princípio da supremacia da Constituição. O princípio da supremacia da Constituição, ele faz com que o intérprete da Constituição faça uma leitura de cima para baixo. Ou seja, parte-se da Constituição para analisar qualquer outro dispositivo. E se esse dispositivo infraconstitucional ele tiver alguma discordância da Constituição, esta leitura deve ser feita deste dispositivo em geral, por exemplo, um dispositivo do Código Tributário Nacional, para cima, para verificar se esse dispositivo não está em conflito com a Constituição Federal. A Constituição Federal, nessa supremacia, somente olha para baixo, Tiago. Ela dá uma olhada e fala, aqui eu sou intocável. Existe o princípio da supremacia da Constituição. Já as leis infraconstitucionais, e se analisarmos a lei complementar como é o Código Tributário Nacional, ele tem sempre que olhar para cima, para ver se não está em desacordo com a Constituição. A lei maior, a lei das leis. E aí, existindo um conflito, claro que vai prevalecer a Constituição Federal. Vamos ainda com mais um questionamento do acadêmico Mário. A emenda constitucional 62, ela é constitucional, professor? Olha que pergunta do acadêmico Mário. A emenda constitucional número 62, ela é constitucional? É bem interessante a sua pergunta, Mário, porque se ela for julgada inconstitucional na ação direta de inconstitucionalidade 4357, por outro lado, quando reivindicaram os pagamentos dos precatórios, o ministro Luiz Fux, analisando a modulação dos efeitos dessa ação direta de inconstitucionalidade, determinou que é constitucional o pagamento dos precatórios de uma emenda inconstitucional. Veja, num primeiro momento não existe um conflito ainda, porque o ministro, juntamente com o pleno, vai decidir quais são os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade da emenda 62. Mas a pergunta ela tem uma relevância acadêmica. Algo que foi julgado inconstitucional pode continuar tendo uma aplicabilidade inconstitucional, constitucional? Vejam, academicamente, buscamos aqui alguns votos, inclusive do ministro Marco Aurélio. Quando ele trata da questão voltada à modulação dos efeitos, para ele a legislação ou é constitucional ou é inconstitucional. Não costuma lidar com essa questão da modulação dos efeitos, mas dentro desse questionamento do aluno, deste acadêmico de direito, existe sim a inconstitucionalidade da emenda 62, mas a forma de pagamento ainda é aquela em que fora decretada a inconstitucionalidade. Vamos para mais uma pergunta. Leandro, o que nós temos aí dentro desse debate de hoje tão interessante? Muito bem. Professor, qual a sua opinião sobre a atualização dos precatórios e dos créditos tributários em execução fiscal? Leandro, isso também demandou um bom tempo de discussão no Supremo Tribunal Federal, e nessas discussões do Supremo Tribunal Federal, existiram questões que foram levantadas. Vejam, o crédito tributário, ele é atualizado
através da taxa Selic. E essa atualização, feita com a taxa Selic, ela é maior do que a atualização determinada pela emenda constitucional número 62, que era através da caderneta de poupança. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou inconstitucional, porque se um determinado credor de precatório tinha uma dívida com o Estado, essa dívida sempre aumentaria mais do que o crédito de precatório. Então, Leandro, teríamos sempre um aumento da dívida tributária maior do que o aumento com a atualização deste precatório. Portanto, foi julgada na ação direta de inconstitucionalidade do número 4357 a sua inconstitucionalidade. Até agora, os acadêmicos participaram de uma forma muito tranquila e bem interessante. Vamos para o intervalo? Voltamos com mais um bloco do programa Saber Direito Responde. Hoje com a ilustre presença de 3 acadêmicos que está nos auxiliando, principalmente com a elaboração de algumas questões. Tiago, o que nós temos para desenvolver hoje com mais um questionamento? Minha dúvida é qual o prazo para impetrar mandato de segurança e se cabe mandato de segurança para compensar tributos com precatórios. Ok, Tiago. Temos uma pergunta dupla. Primeiro, existindo um ato coator, algo que seja prejudicial ao contribuinte, ato esse desenvolvido por uma ilegalidade ou uma arbitrariedade do Estado, haveria qual o prazo para que pudesse impetrar um mandado de segurança? Desde a ciência do ato coator, haveria necessidade de, nos próximos 120 dias, o contribuinte que analisou ou uma cobrança indevida, ou alguma cláusula arbitrária, ou algo que seja em seu desfavor, decorrente de uma atuação do Estado, impetrar o mandado de segurança nesses 120 dias. E ainda desenvolve o acadêmico Tiago. Haveria essa possibilidade de, através de mandado de segurança, compensar tributos com precatórios? Vejam, essa questão ela é muito difícil. Se o magistrado se fundamentar no texto constitucional autoaplicável, ele poderia sim levar em consideração alguma cobrança de um tributo e, através de mandados de segurança, pedir, por exemplo, a compensação. Mas isso é feito de uma forma em que, normalmente, o contribuinte pede uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto ele está discutindo a viabilidade ou não daquele tributo, ou mesmo a sua legalidade. E aí, contados esses 120 dias do ato coator, poderia ele fazer um pedido no seu mandado de segurança para suspender a exigibilidade do crédito tributário ou mesmo ir mais a fundo, falar ou clamar pela aplicabilidade do texto constitucional e, em especial, o artigo 97, parágrafo 10, inciso 2, que fala sobre a compensação imediata de precatórios com tributos, para que pudesse fundamentar esta ação de extrema relevância. Temos uma questão também do acadêmico Mário. Mário, o que você pode nos ajudar hoje? A suspensa execução fiscal por parcelamento da dívida. Pode o devedor discutir o débito? Olha essa pergunta do Mário. Mário, normalmente quando existe o parcelamento, o que o Estado requer? Que você não discuta mais o débito. Diz lá, inclusive, em um dos termos de assinatura do parcelamento, em que é impossível continuar a discussão sobre este débito tributário, ou chamado crédito tributário em si, que foi constituído em seu desfavor. Inclusive, pede-se, através de uma lei decorrente do parcelamento, que se renuncie esses recursos que estão discutindo a legalidade e a constituição do crédito tributário. Só que existe mais uma questão,
E é uma questão de extrema envergadura, importantíssima. Normalmente, os parcelamentos exigem que o contribuinte renuncie a qualquer direito de discussão sobre a constituição do crédito tributário. O contribuinte, um pouco desesperado, para aproveitar o parcelamento, renuncia. Outros mantêm a discussão e até no judiciário. Nós acreditamos que, uma vez em que existe a ilegalidade da cobrança do tributo, existe a possibilidade de parcelar a dívida ou esse crédito tributário e, em paralelo, manter a discussão. É um tema bem controvertido. Levando em consideração ainda algumas questões controvertidas dos acadêmicos aqui que nos auxiliam de uma forma muito interessante, passamos a bola para o Leandro. Leandro, o que temos aí de questionamento? Arthur, qual a importância do julgamento de recursos repetitivos e recursos extraordinários com repercussão em matéria tributária? Vejam a pergunta deste acadêmico. Parece até um profissional já da área do direito. Levanta uma consideração importante, seja pelos recursos repetitivos ou até recursos extraordinários que foram decretada a repercussão geral. O recurso repetitivo, quando julgado, ele serve para pacificar todas as demais discussões sobre o mesmo tema. Se um tributo ele está sendo discutido, a sua legalidade ou ilegalidade, e uma vez que se chama no STJ um recurso modelo para que possa julgar sobre a ilegalidade ou a legalidade de um determinado tributo, pacificada essa questão no julgamento do STJ num recurso repetitivo, este julgamento servirá para todos os demais. Inclusive, os magistrados de primeira instância poderá aproveitar o julgamento em recurso repetitivo para fundamentar algumas decisões. Claro que usará sempre o fundamento jurídico e se auxiliará pelo julgamento de recurso repetitivo, decisões decorrentes do STJ. Agora, temos ainda a questão voltada à repercussão geral. Determinada a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, existe aquela preliminar, ou o assunto tem uma relevância econômica, ou mesmo jurídica, política e até social. Pega-se também um recurso modelo para discutir sobre todos os demais. Uma vez decidido pelo STF sobre a legalidade ou não de um determinado tributo, em sede de repercussão geral, aplica-se aos demais. Aqueles recursos que estão nas instâncias inferiores, em tribunais e até em primeira instância, terão a mesma aplicação, ainda que pode advir de uma pacificação de jurisprudência uma súmula vinculante. E aí é inevitável. Todos os tribunais abaixo terão de aplicar, assim como a administração direta e indireta. Vamos a mais um questionamento aqui do acadêmico Tiago, que tem contribuído bastante para nós. A lei revogada faz com que a ação direta de constitucionalidade perca o objeto? Este tema é um tema que recentemente foi julgado pelo STF. Foi julgado recentemente, mas existe uma jurisprudência de anos sobre a perda do objeto de uma determinada ação direta de inconstitucionalidade quando aquela lei ela é revogada. Imagine só, existe uma lei em vigor. Esta lei ela vigora durante um determinado tempo cobrando um tributo que é ilegal. E essa lei ela é impugnada através de uma ação direta de inconstitucionalidade. Veja, Tiago, no momento em que existe a impugnação pela ação direta de inconstitucionalidade, aqueles representantes legais estão tentando tirar do mundo jurídico aquela norma, decretando a sua inconstitucionalidade. Mas antes que seja decidida a ação direta de inconstitucionalidade, aquela lei é revogada. E a lei sendo revogada, perderia o objeto? Vejam, a lei estaria sim revogada, mas ela perdeu um período em que foi cobrado algo de uma forma ilegal do contribuinte.
E se foi cobrado algo ilegal de um contribuinte durante um determinado período, tem que ser decretada a inconstitucionalidade dessa lei. Ainda que ela tenha sido revogada, pode ser sustentado, como já algumas vezes o ministro Gilmar Mendes levantou aqui nesta casa, a possibilidade de continuidade do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. É muito comum as medidas provisórias que têm um determinado período de vigência não terem seguimento ou não serem convertidas em lei. Mas o fato de não serem convertidas em lei não quer dizer que durante um determinado período ela esteve em vigor. E se esteve em vigor um determinado período e afetou direitos de alguns indivíduos, automaticamente existe sim a necessidade de se discutir o mérito dessa ação, para, num segundo momento, ser decretada a inconstitucionalidade dessa lei ou deste ato, pode ser, por exemplo, uma medida provisória, e a ilegalidade dela, para como se ela nunca tivesse existido no mundo jurídico. Se foi revogada, mas esteve em vigor durante um determinado período, sem a decretação da inconstitucionalidade, ela passou a existir no mundo jurídico. Decretada a inconstitucionalidade, ela não existirá mais no mundo jurídico. Estamos ainda com alguns questionamentos desses acadêmicos que estão nos auxiliando de uma forma muito inteligente, tanto o Tiago quanto o Mário e o Leandro. Mário, tenho visto que você se empenhou bastante, principalmente na matéria tributária ou constitucional. O que você tem para nos auxiliar? Professor, historicamente falando, onde surgiu a primeira cobrança de tributos? Olha que interessante a pergunta do Mário. Nós não conseguimos aqui colocar um marco específico sobre quando surgiu o tributo. Mas, Mário, eu posso te garantir uma coisa. Antes de Cristo, há mais de 2000 anos antes de Cristo, pasme, já existiam vários institutos jurídicos que existem como hoje. Eles foram melhorando ano a ano, século a século. Mas 2000 anos antes de Cristo, já existia essa cobrança do tributo. E isso era feito com a finalidade de manter o Estado. Agora, essa cobrança do tributo, ela era colocada de uma forma muito forte, principalmente para as pessoas que tinham determinadas propriedades em seu nome e praticamente tinham a supressão do seu direito. Porque com a cobrança do tributo se tirava tudo, mas tudo daquele contribuinte. Se analisarmos agora nos últimos anos, somente é possível a cobrança do tributo através do princípio da legalidade. Não existe lei, não existe a possibilidade de cobrança de tributo. Vamos a mais um questionamento do aluno, o acadêmico Leandro. Um portador de moléstia grave ou idoso tem preferência no recebimento e julgamento do precatório? Vejam, Leandro colocou a seguinte questão: existe um julgamento preferencial dos idosos e as pessoas que possuem moléstia grave? Sem dúvida, são pessoas que são mais debilitadas, pessoas com 60 anos ou mais, ou até quem é portador de alguma doença. Vejam, vocês contribuíram demais para o nosso programa Saber Direito e vejam, a partir do momento em que vocês aplicarem na vida profissional este empenho, tenho certeza que vocês vão ter o maior sucesso. Obrigado pela atenção do telespectador e fechamos aqui mais um programa Saber Direito. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.